Oi galera, Davi Alves aqui fala, e a minha resenha hoje é sobre o segundo livro da duologia de Lucy Maud Montgomery, A Menina das Histórias, A Estrada Dourada. Como eu já devo ter dito a vocês em algum lugar, eu gostei mais desse livro do que do primeiro. Talvez eu tenha dito isso no vídeo em que eu falei sobre os livros que eu li no mês de fevereiro e foi publicado no primeiro domingo de março. Então, eu gostei mais desse livro porque, por mais que as crianças apareçam, eu digo que até em 80% do livro, os adultos aqui eles ganham certa visibilidade a mais do que as crianças, o que faz com que o livro ele se torne melhor. Eu até pensei em fazer uma resenha dos dois juntos, por se tratar de uma duologia, mas como eu gostei mais desse livro, eu resolvi fazer esse vídeo separado. Então, as aventuras das crianças, ou as imaginadas por elas, ainda podem ser vistas nesse livro, só que agora com uma pitada de realidade. Eu, particularmente, não vi esse livro como uma continuação, mas como um complemento. Eu falo isso baseado em duologias que eu li anteriormente, duas, que foi nenhuma duologia, né, já que a Maravilhosa Terra de Oz é uma série de livros, e eu li uma trilogia que é a Cósmica. Por enquanto ainda estou lendo. Talvez quando eu tenha publicado esse vídeo eu já tenha terminado de ler completamente. Então, baseado nessas duas séries de livros que eu li, uma série e uma trilogia, eu tenho que uma continuação, ela não necessariamente aborda os mesmos pontos que o livro anterior, mas ela faz um acréscimo e talvez até uma mudança completa da história. No caso, por exemplo, dos dois livros que eu citei. Na série de livros que a gente vê a menina Dorothy no primeiro e depois só um pouco da Terra de Nárnia depois, ela é quase que completamente esquecida do segundo livro. O mesmo acontece também com Hanson, quando ele aparece em um planeta e em outro completamente diferente, do primeiro para o segundo livro da trilogia cósmica. Então, por causa disso, eu não vi esse livro como uma continuação, mas como um complemento, como se ele fosse o mesmo livro, como se A Menina das Histórias e A Estrada Dourada fossem o mesmo livro e não livros diferentes. Eu preciso dizer que é só a minha opinião sobre continuações, duologias, trilogias e séries de livros, já que a gente vê essa diferença muito grande, mesmo que os personagens predominem ao longo aí das continuações. Mas isso não afetou em nada a história, eu tenho que deixar isso aqui muito bem pontuado, mas pelo contrário, eu acho que até ajudou e muito para que o livro se tornasse melhor do que o primeiro. Uma coisa, inclusive, muito legal que as crianças fizeram nesse livro foi a ideia que eles tiveram para passar o verão da melhor maneira possível, que pode ser lido, leia junto comigo, na contracapa do livro. Quando Sarah Steele, a menina das histórias, retorna a Carlisle para passar o inverno com a família King, ela tem uma ótima ideia que os ajudará a suportar a dura temporada de dias frios. A ideia que Sarah teve foi de deslizar em uma ladeira congelada, já que estava nevando lá em Carlisle. Com Felicity, Cecily e Dan, eles publicam uma revista com os acontecimentos mais interessantes da cidade. Essa que inclusive foi a ideia de Beverly, que é o narrador personagem do livro. Isso continua. Nesse capítulo tem um capítulo. Nesse livro tem um capítulo que é narrado pela Menina das Histórias. Não é completamente narrado, já que é uma carta que Beverly colocou aqui no meio do livro, que, como você já deve ter visto na parte 1 dessa duologia, esse livro é escrito em forma de diário. Eu não falo muito para que você vá lá e assista ao vídeo, que já está no canal. Então eles publicam a revista com os acontecimentos mais interessantes da cidade. Nesse periódico, o periódico deles rapidamente se torna uma publicação mais divertida que alguém já leu em Carlisle. Mas as estações passam, pois nada dura para sempre, e logo chega a hora de a garota das histórias deixar seus bons amigos na ilha do príncipe Edward, amigos com quem ela trilhou a estrada dourada da juventude. Como eu disse a vocês, a Menina das Histórias tem um capítulo aqui que meio que narra a história, ela é a narradora personagem desse capítulo. E não só isso, mas nesse livro também a gente vê um pouco dos personagens no presente, já que o livro é escrito em forma de diário, como eu já disse anteriormente, onde entra a carta da Menina das Histórias, que ela escreveu para Beverly, nesse presente, que é diferente, por exemplo, do presente passado. Eu vou tentar melhor aqui explicar como a cronologia dos livros e dos fatos acontecem, mas eu não sei se vocês vão entender da melhor maneira possível, porque até eu às vezes me perdo quando eu vou tentar explicar. Inclusive, além dessa forma cronológica em que as coisas acontecem na história, ou o tempo em que a história se passa, eu também vou falar o que tinha a carta da Menina das Histórias até o fim do vídeo. Então, espera um pouquinho que daqui a pouco vai valer a pena você esperar para saber o que tem na carta. Sobre o caso em que os adultos aqui são abordados no livro, ou sobre eles mesmos, aqui eu tenho 8 casos específicos para citar do que aconteceram para que eu gostasse mais desse livro. Por mais que eles sejam abordados em mais ou menos 10% da história. E agora eu vou
usar o meu roteiro como auxílio para falar para vocês, porque são muitos os casos. Sim, gente, eu recomendo que vocês assistam um pouco do vídeo anterior para que vocês entendam os spoilers que vão acontecer a partir de agora nesse vídeo. Eu coloquei aqui 8 casos, mas eu vou desconsiderar um porque eu me inscrevi sobre o tio Roger e eu acabei esquecendo. Então o primeiro caso foi a volta do pai do Peter. A gente vê na história que ele era alcoólatra e tal, só que ele volta para a história completamente curado de qualquer vício. E ele se converte e decide viver a sua vida com a sua família, levando a sua família ao único caminho, que é Jesus Cristo. A gente também vê que o pai da menina das histórias, a Sarah Staley, também volta. Ele estava em uma viagem, a Sarah ali tinha sido cuidada pela tia dela. Eu acho que essa informação eu coloquei em texto e não falei no vídeo, mas já para corrigir também isso. E a Sarah Staley era cuidada pela tia dela enquanto o pai estava fora, mandando o sustento da família dela. Aí ele volta para buscar ela, já que acontece uma coisa com a tia Olivia. E o que aconteceu com a tia Olivia? A tia Olivia se casa e ela se muda para a cidade onde o noivo dela mora. O marido, né? Que ela se casou, de noivo virou marido. E ela tem que ir para a casa onde o marido dela mora. E deixa a menina, a Sarah Staley, que é a menina das histórias, na casa de Felicity, Cecily e Dan, que são os irmãos que vivem ali em Carlisle. Eu coloquei aqui sobre o tio Roger, mas eu não me lembro muito bem o que aconteceu com ele. Se eu não me engano, Peggy Boa falou que ele ia se casar com uma mulher que ia mandar nele, mas é uma memória muito remota, muito distante. Eu não tenho certeza. Eu vou ler aqui os capítulos para ver se eu acho alguma informação. Mas eu acho que o tio Roger permanece na mesma, solteiro, ele não se casa. Não tem nada nos capítulos sobre ele, então eu acho que nada acontece com ele. Então o tio Roger permanece o mesmo, e como eu falei da Peggy Bower, ela aparece na história, vai até a igreja nesse livro, que era uma coisa que ela não fazia há muito tempo, como ela mesma disse. Só que essa estadia dela na igreja não dura muito, porque ela entra e logo sai. E também a gente tem aqui que o homem esquisito, a gente tem no livro, nessa parte 2 do livro, que o homem esquisito se casou. Ele se casou com uma mulher que ele idealizava em sonhos. Ele vivia meio que em um delírio, com uma mulher completamente idealizada. E ele conhece a mulher, que é uma professora, que se muda ali para Carlisle. E ela é a cópia, de certa forma, perfeita do que ele sonhava, ou do que ele vinha delirando toda a sua vida. E ele, por ver isso, acaba se casando com ela. Ele perde também, claro, a visão que ele tinha daquela mulher idealizada nos sonhos dele. E por causa disso, ele acha sua correspondente viva, física, e se casa com ela. É um capítulo bem emocionante, tá? A declaração dele para ela, sem que ele soubesse que ela estava ouvindo tudo, foi uma coisa assim de chorar. É bem emocionante mesmo. Porque a propósito do homem esquisito, para você que não sabe, tem mais de 40 anos, então ele nunca tem namorado e tal, e essa foi a mulher da vida dele, literalmente falando. E esse casamento só é descoberto pela carta que a menina das histórias mandou para o Beverly. Por isso que eu disse que era tão importante a carta da menina das histórias. Se você for ver essa parte do vídeo, comente carta. O pai de Beverly e Felix, eu acho que são esses os dois irmãos que foram passar uma temporada junto com os primos na ilha do Príncipe Edward. Tem a notícia de que seu pai vai voltar para casa. Ele tinha feito uma viagem para a América do Sul e ele vai voltar para casa e mandou uma mensagem para eles dizendo que ia pegar eles para que eles vivessem na casa deles. Ele estava passando aquela temporada enquanto ele tinha ido para a América do Sul e foi ali um período de 2 anos mais ou menos. No primeiro livro eu não catei essa informação muito bem, mas no segundo a gente descobriu que ele tinha viajado para a América do Sul e que agora ele está de volta para levar os meninos para morar com ele novamente. Por isso que eu considero esse livro parte do outro, como se fossem o mesmo e não uma duologia, reforçando esse ponto. E por causa dessa volta do pai de Beverly e Felix, eles vão se separar do outro grupo de crianças. Mas não só eles vão se separar, visto que a menina das histórias também vai para a Europa com seu pai, e o Peter também foi para a cidade junto com o seu pai e sua mãe, já que a igreja em que o pai se converteu e que deu auxílio a ele para que ele pudesse se desviciar, não sei se existe essa palavra, estava na cidade e não em Carlisle, na ilha do Príncipe Edward. Quanto aos pais de Felicity, Cecily e Dan, esses continuaram o mesmo. Assim como também os temperamentos e as personalidades das crianças, personalidades é como eu chamo, temperamentos é como a autora chama, também permaneceram os mesmos de um livro para o outro. Por mais que a autora tenha dado um salto temporal entre um livro e outro, se eu não me engano passaram ali uns 3 anos. Antes de fazer um acréscimo ao vídeo sobre o gato pad da menina das histórias, eu preciso fazer uma correção.
Eu vou até ler essa correção para agilizar aqui um pouco, porque eu tô vendo que a memória tá acabando. Então, no vídeo passado eu falei um pouco das características dos personagens enquanto eles estavam escrevendo as informações dos sonhos que eles tinham sonhado nas noites anteriores nos seus cadernos dos sonhos. Só que eu, talvez no nervosismo, acabei esquecendo de falar sobre os temperamentos dele, ou quais eram as suas personalidades. Temperamentos esses que são muito bem escritos pelo autor, então você percebe que cada personagem é único. A primeira é Felicity, que era uma das mais racionais, bem como seus pais. Cecily era a mais sentimental, talvez por causa de Sarah Way, que era, nesse caso, a mais chorona e, por consequência disso, a mais emocional. Dan era o mais implicador e Peter o mais humilde. E ele era também muito apaixonado por Felicity. A menina das histórias, ela podia ser todos os sentimentos ao mesmo tempo, porque ela interpretava todas as histórias como se fosse a pessoa que viveu aquilo, do terror ao amor, ou dos antepassados, a qualquer história que ela inventava ali pro presente, só para que o tempo deles passasse um pouco mais rápido. Não só Sarah Staley, que é a menina das histórias, mas também o autor, o narrador personagem, que é o Beverly. Então Beverly também poderia ser tudo ao mesmo tempo, se ele quisesse, porque ele escreveu o livro, então ele meio que tinha que ter todas essas emoções e sentimentos para que ele pudesse expressar isso da melhor maneira possível, principalmente citando a menina das histórias, que é o título do livro, do primeiro livro. E agora eu vou falar sobre o que aconteceu com o Paddy. Eu não sei se eu citei ele no livro 1, quando fiz a resenha do livro 1, mas nesse livro, que é o livro 2, ele infelizmente se despede das crianças, e as crianças fazem uma cerimônia, enterram o gato em um lugar bonito, ali do Pomados King, e eles se despedem aos prantos do felino que estavam com eles há mais de 7 anos. Gato esse que não era só da menina das histórias, como de todas as crianças, já que quando a menina ia para casa dos outros, ela levava o gato e ele ficava lá, brincando, caçando rato, brincando com os pássaros, com as lagartixas do lugar, e principalmente com eles. Por isso que o gato não era só da menina das histórias, mas era também deles. E o gato, gente, parte, inclusive, antes de Sarah Staley. Ela estava até meio preocupada com quem deixaria o gato, se ele teria os mesmos cuidados, já que era muito apegado a ela. E ele acaba se despedindo dela antes que ela se despedisse dele. Além da correção que eu fiz para o livro 1, eu não falei tanto das crianças nesse livro, porque eu já falei demais delas na primeira resenha que teve do primeiro livro da duologia, então vá lá assistir. E o motivo principal pelo qual eu gostei desse livro, como eu já tenho falado anteriormente, foram os adultos, principalmente as histórias deles aqui bem mais abordadas, os casamentos, as voltas que eles deram novamente às suas terras e o final feliz que todos os personagens tiveram. Deixo aqui a minha super indicação, principalmente pelo fato da autora ser cristã e colocar partes da sua vida nesse livro, nos livros, né, já que são 2. Também porque esses livros, como eu já tinha dito na resenha do primeiro, conseguem nos tirar dessa realidade ansiosamente caótica, nos levando para aquela realidade em que as crianças viviam bem mais calma na ilha do Príncipe Edward, em Carlisle. Davi do futuro aqui em áudio para explicar um pouco de como se passa o tempo no livro. Então acontece o presente do passado, que é quando eles são crianças contando os eventos que aconteceram no passado da família King. Então tem o passado da família King, o presente do passado, que é eles vivendo ali aquelas aventuras na ilha do Príncipe Edward e contando as histórias que viveram. Tem o presente, que é ele escrevendo o diário, relembrando essas memórias do presente e do passado. E tem também o presente do futuro, que é quando ele coloca a carta da menina das histórias dentro do livro dele, dentro do diário, de certa forma, e assim o livro se passa. Tem o passado, que é quando acontece a história da família King, o passado do presente, que é quando eles contam as histórias e vivem como crianças, o presente, que é quando ele está escrevendo e relembrando essas memórias que ele teve de quando criança, e o presente do futuro, que é ele vendo a vida que eles tiveram da perspectiva do futuro. Tanto que ele fala aqui do futuro de alguns personagens. Futuro esse que é marcado com um fim. Eu acho que você entende o que eu quero falar com esse fim. Então, um dos personagens tem um fim no livro, por isso que eu dividi esse livro em 4 tempos. Com isso, eu termino a minha resenha de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também gosta de conteúdos literários. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.